Deus, nós agradecemos muito por essa manhã. Foi tão bom, Pai, louvar o Teu nome com os cânticos congregacionais, ouvir a voz da Tua igreja, celebrando ao Senhor com toda a alegria. E nós Te bendizemos, Pai, porque o Senhor nos preparou esse bom lugar, nos deu a Tua graça. Nós temos o Teu Espírito, nós podemos falar com o Senhor e bendizer o Teu nome. Nós pedimos a Ti, Senhor, perdão pelos nossos pecados, por tudo que fazemos que não Te agrada. Pedimos que o Senhor nos dê um coração santo e que através da Tua palavra nós sejamos transformados pela verdade dela, que o Senhor nos alimente e nos abençoe. Nós pedimos isso tudo no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero convidar vocês a Gênesis capítulo 44. Vamos até lá. Abrir a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 44. Nós estamos algumas semanas com a série de mensagens biográficas a respeito da vida de José do Egito. No último capítulo, nós vimos a refeição dos filhos de Jacó com Zafenate Paneia. Embora oculto por detrás da identidade daquele egípcio, aquele momento foi uma ocasião muito marcante, emocionante para José. Ele finalmente obteve a prova de que seu pai estava vivo e bem, e também foi o momento em que ele pôde rever o seu irmão Benjamim, que já fazia mais de 20 anos que ele não contemplava. Para os irmãos de José, foi um momento de alívio e de espanto. No primeiro momento, eles tentaram devolver o dinheiro que havia retornado nos sacos de mantimento deles, e ao tentarem fazer isso, eles descobriram que aquele dinheiro, na verdade, a conta deles foi paga por Deus. Pelo menos foi isso que o mordomo disse para eles. Eles também tiveram o privilégio de recuperar Simeão, que já estava preso alguns meses depois do tempo que eles retornaram para Canaã. E naquela refeição na casa do nobre egípcio, eles ficaram espantados ao perceber que Zafenate Paneia, de uma forma inexplicável, sabia a ordem do nascimento de cada um dos filhos de Jacó. E isso produziu um espanto neles. Para José, irmãos, e nós temos destacado isso, era importante ele saber onde é que estava o coração dos seus irmãos. Ele já havia verdadeiramente perdoado aqueles homens. No entanto, o arrependimento dos irmãos de José ainda precisava ser aprofundado. Então, para que isso ocorresse, José veio criando situações as quais, de alguma maneira, se conectavam aos eventos que ocorreram 20 anos atrás. Por exemplo, o dinheiro colocado no saco deles, no saco de mantimento deles. A questão que estava por detrás daquele teste era a seguinte: eles ainda continuariam avarentos. Eles eram homens que estavam tentando obter dinheiro através de lucro fácil, como fizeram com José quando o venderam como escravo. Então essa era uma questão. O outro exemplo foi aquela porção quinduplicada que José entregou para Benjamim. Novamente, 5 vezes maior. Eles iam ficar ressentidos, eles iam ficar amargurados, assim como eles ficaram amargurados com José no passado, quando ele foi beneficiado pelo seu pai. Então essas questões todas estão presentes aqui, irmãos. E José vem sendo um instrumento de Deus para conduzir os seus irmãos ao quebrantamento e finalmente à reconciliação. Hoje nós vamos para o maior de todos os testes. Nós vamos ver aqui o episódio em que Zafenate Paneia cria uma situação que simplesmente vai escancarar o coração dos filhos de Jacó. E é isso que nós vamos ver. Nós vamos começar lendo o texto, é uma passagem um pouco longa. Então nós vamos lendo e fazendo algumas pausas e tentando entender aqui o que essa passagem ensina e qual é a relação dela conosco hoje. Na primeira parte, nós temos a estratégia de José, aquela estratégia para conduzir os seus irmãos ao quebrantamento e ao arrependimento. No verso 1 é dito o seguinte: deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos que esses homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de
mantimento. Então, ele praticamente repete o que já havia sido feito no capítulo anterior. Ele manda abastecê-los com um suprimento elevado de mantimentos e, novamente, devolver o dinheiro deles. Entre os mantimentos de Benjamim, ele ordenou que fosse acrescentado algo mais do que o dinheiro que foi colocado no saco de mantimentos dos seus irmãos. Verso 2. O meu copo de prata poloás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo José dissera. Irmãos, qual era o ponto aqui? A tentativa de Zafenate-Paneia era incriminar o irmão mais novo. E o que isso ia produzir nos seus irmãos? O que isso ia servir para escancarar a alma deles? O ponto é bem simples. Eles iam entregar o irmão como escravo, como eles fizeram no passado? Eles ainda continuariam sendo egoístas e avarentos, entregando o irmão como escravo e voltando com os bolsos cheios de dinheiro? Então vocês estão percebendo que é como se José estivesse recriando o ambiente de quase 20 anos atrás. Então eles iam ser colocados diante dessa questão. Eles iam repetir o mesmo pecado, vender o irmão, encher os bolsos de dinheiro e chegar em casa e inventar uma nova mentira para enganar o seu velho pai. Então é isso que está em questão aqui, e esse é o grande teste que vai governar todo esse capítulo. Versículo 3, nós lemos o seguinte: de manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, com eles os seus jumentos, tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo da casa: levanta-te e segue após esses homens, e alcançando-os lhes dirás: por que pagastes o mal por bem? Então eles reiniciaram a viagem. Vocês devem lembrar que eles tiveram um almoço maravilhoso, uma tarde muito, muito alegre com Zafenate-Paneia. Eles se divertiram, eles conversaram, eles trocaram muitas informações. Amanheceu o dia, eles prepararam seus animais para retomar a viagem para a terra de Canaã, uma viagem que ficava ali em torno de 10 a 15 dias. Então logo a viagem começa, José já ordena que o seu mordomo, provavelmente com um grupo de soldados, abordasse os seus irmãos e os acusassem de terem pagado o bem com o mal. É isso que nós lemos do verso 5 e verso 6. Diz o seguinte: não é este o copo em que bebe meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os e lhes falou estas palavras. Então o mordomo os alcança e imediatamente apresenta uma acusação. Eles haviam roubado o cálice de adivinhações de Zafenate-Paneia. Então não era um simples cálice. Era um cálice que possuía um valor religioso. Ele era utilizado para adivinhar o futuro. Isso era muito comum, meus irmãos, nas religiões pagãs. Um dos rituais que existiam nos paganismos antigos era pegar um copo que havia sido consagrado a uma certa divindade e ali se pingava uma gota de óleo ou uma gota de vinho, e a partir do desenho que se fazia naquele cálice, eles podiam, segundo eles diziam, adivinhar o futuro, né? Hoje tem ramificações dessas coisas naquelas práticas dos ciganos de ler a borra de café. Vocês já devem ter visto isso em algum lugar. Acho que até alguns de vocês já fizeram ou pegaram consulta com esse tipo de coisa. Eu estou vendo o sorriso de confissão de pecados de vários de vocês aqui agora. Então, eles são acusados disso. Eles roubaram o cálice do adivinhador. Aqui cabe um parêntese, viu, irmãos? José não era macumbeiro, tá? Isso aqui é tudo parte de uma estratégia. Ele está se vendendo como se ele fosse um adivinho, um místico, alguém que abria o futuro. Tudo isso era parte do plano de restauração. É como se ele quisesse deixar os seus irmãos sem saída. É como se eles fossem colocados numa posição em que eles não podiam escapar mais. A única saída seria a confissão. Então, para isso acontecer, eles tinham que ser cercados de tal maneira que eles se vissem meio que numa conspiração divina. Então é por isso que esse cálice
está aqui. E a questão, irmãos, permanece. No passado, eles entregaram o irmão por causa de uma túnica. E agora? Eles entregariam Benjamim por causa de um copo? Então é essa questão que permanece, que vai governando toda a narrativa aqui. No versículo 7 ao 9, eles se defendem veementemente do crime cometido, e eles estão tão certos de que são inocentes que eles fazem questão de antecipar a pena do crime, caso comprovado. Veja aí, verso 7 ao verso 9. Então lhe responderam: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado, morra, e nós seremos escravos de meu senhor. O argumento dos irmãos de José é mais ou menos o seguinte: nós já provamos que somos honestos. A prova da nossa honestidade é que nós poderíamos ter embolsado a prata anterior, desde a primeira vez em que o dinheiro foi colocado no nosso saco de mantimento, mas nós devolvemos. Então nós voltamos, trouxemos dinheiro dobrado, dinheiro para repor o que foi colocado no nosso mantimento e mais outro dinheiro para fazer outra compra. Então o ponto deles é esse: não tem sentido a acusação de vocês. Se nós quiséssemos dinheiro fácil, nós já teríamos embolsado a prata anterior. Mas, irmãos, eles vão muito longe. Eles assumem um tipo de justiça própria. Se for pego alguma coisa com a gente, que o ladrão seja morto e nós seremos escravos. Eu fiquei pensando nessa frase porque há muitas pessoas que hoje vivem assim diante de Deus. São pessoas que estão com a vida errada, mas elas carregam um forte senso de justiça própria. Eu me lembrei na mesma hora de Davi. Vocês lembram de Davi lá indignado com a história que o profeta Natan contou para ele? Do homem que havia roubado a ovelhinha, havia matado a ovelhinha e feito lá um churrasco para os seus melhores amigos. Vocês lembram qual foi a resposta de Davi naquela ocasião? Ele disse: o homem que tomou essa ovelhinha do homem pobre merece morrer. E aí o profeta olha para ele e diz: tu és o homem. É incrível, irmãos, porque isso mostra um pouco da estrutura do nosso coração. Às vezes nós somos assim. Às vezes nós estamos com a vida errada, nós estamos andando longe de Deus, em desobediência declarada contra o Senhor, sem arrependimento, mas ainda nós guardamos aquele forte senso de justiça própria, que facilmente aplica sentença nas pessoas. Mas Deus é tão misericordioso, que Ele vem às vezes através de circunstâncias difíceis, como ocorre aqui com esses homens, e Ele arranca a nossa capa de moralismo e expõe os nossos pecados encobertos. E isso, irmãos, isso que está acontecendo aqui é um ato de graça, profundamente dolorido, mas é um ato de graça. Isso aqui é simplesmente libertador para a gente. E sabe por que isso aqui é um ato de graça? Porque há milhões e milhões de pessoas que vão experimentar isso aqui, só que no dia do juízo final. No dia do juízo final será arrancado a capa do moralismo, a capa do legalismo. E nessa ocasião não haverá perdão, nessa ocasião não haverá restauração, não haverá uma segunda oportunidade. Portanto, quando Deus faz conosco coisas como essa, aqui nessa vida, nós deveremos bendizer o nome do Senhor, porque isso aqui é um ato de graça. Então agradeça ao Senhor, louve a Ele, se isso acontecer na sua história. Notem, retomando aqui a narrativa, eu já parti para as lições, né? Eu sempre deixo as lições para o final, acho que hoje eu estou mais empolgado, aí estou mudando aqui a ordem das coisas. Mas irmãos, notem que o mordomo, ele meio que abranda a pena proposta pelos filhos de Jacó. Porque no final das contas, era simplesmente o objetivo de José colocar o irmão mais novo na posição de escravo e libertar os seus outros irmãos, meio que criasse uma situação em que eles lavassem as mãos com respeito ao Benjamim. Vamos ler o verso 10, que diz assim: então lhes respondeu: seja conforme as vossas palavras,
aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. Notaram que ele mudou a sentença. Então o objetivo é esse, é criar um ambiente que eles fiquem livres o suficiente para, se quiserem, lavarem as mãos com respeito ao irmão mais novo. E aí nós temos um inquérito instaurado, do verso 11 ao verso 13, você pode ler comigo, diz assim: se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. E achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as vestes e, carregados de novo jumentos, tornaram à cidade. Quando o texto diz que eles se apressaram, é para expressar, irmãos, uma espécie de uma confiança. Eles estavam tão certos de que eram inocentes, de que eram honestos, que eles rapidamente, assim, nem quiseram ser averiguados. Eles mesmos já foram puxando os sacos deles e abrindo. Eu fiquei tentando imaginar essa cena, né? Porque a ordem começou desde o irmão mais velho. Então eu fiquei imaginando lá, o Rubem abre lá o seu saco de mantimentos, tudo certo. E aí imagina a cara de Rubem olhando para o mordomo. E à medida que foi caminhando por cada filho, eu imagino assim a confiança e ao mesmo tempo aquela indignação, aquela sensação de que era uma acusação injusta, só crescendo no coração deles. Mas enfim, chegou o último investigado, Benjamim. E aí vem, meus irmãos, a surpresa desesperadora. O copo de adivinhação de Zafenate Paneia estava lá no saco de mantimentos do irmão mais novo. E aqui, meus irmãos, é a hora do teste. O que eles iam fazer? Eles iam abandonar o irmão? Eles iam entregar o irmão mais novo como escravo, do mesmo jeito que fizeram com José 20 anos atrás? Então tudo isso era para descortinar o coração deles. Mas o texto diz que os filhos de Jacó tiveram duas reações que nós podemos caracterizá-las como reações maravilhosas. A primeira, diz o texto, eles rasgaram as vestes. Rasgar as vestes, irmãos, é símbolo de profunda comoção. Rasgar as vestes é o sinal de alguém que está angustiado, profundamente magoado, cheio de dor e sofrimento. E eles estão fazendo isso por causa do irmão mais novo. Então esse foi o primeiro sinal. Eles foram tomados de um desespero profundo. E segundo, eles não seguiram para a terra de Canaã. Eles retornaram ao Egito para lutar pelo irmão e até mesmo se colocar como escravos de Zafenate Paneia. Então essa é a primeira cena. Essa cena ocorre na estrada em direção à terra de Canaã. E a segunda parte da narrativa agora volta-se para o Egito. E lá no Egito vocês vão ver o destaque que Moisés, o narrador da história, dá à pessoa de Judá. Isso é muito importante, eu vou falar um pouco mais disso ao longo da exposição. Vamos ler o verso 14 até o 16. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Só chamando a atenção de vocês para a primeira frase. E chegou Judá com seus irmãos. É a primeira vez que Moisés constrói a narrativa desse jeito. Durante todo o momento, Moisés vem falando, e os irmãos de José, e os filhos de Jacó. É a primeira vez que ele destaca Judá dos outros irmãos. Isso aqui é muito importante para a narrativa, porque vocês vão ver que Judá assume uma proeminência no restante dessa história, mas isso aqui, irmãos, também é muito importante para a história do Antigo Testamento, porque ao longo do Antigo Testamento nós temos uma tribo que vai se sobressair no lugar das outras. Qual é a tribo? É a tribo de Judá. Então Moisés aqui já está preparando o seu leitor hebreu para a proeminência que Deus estava dando para essa tribo ao longo da história. No final eu vou voltar um pouco mais nesse ponto, mas queria só destacar a mudança de tom aí no narrador. Então no versículo 14 lemos: E chegou Judá com seus irmãos à casa de José, este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhes José: Que é isto que fizestes? Não sabíeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: Que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos?
Achou Deus a iniquidade de teus servos? Eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Então nota que Judá assume proeminência. Mais uma vez eles se curvam diante de José, e aqui você deve lembrar que isso rememora a gente os sonhos que José teve ainda na sua adolescência, dos seus irmãos se curvando diante dele. E Zafenate-Paneia reitera a acusação, ele finge ser uma espécie de um mago, adivinho, vidente, que vislumbrava o futuro. E é interessante, irmãos, que tudo isso ocorre na casa de José. Isso é uma coisa muito legal. Não foi para algum tribunal, não foi diante de Faraó, foi na casa de José. O mesmo lugar que um dia antes tinha sido uma festa. O mesmo lugar em que eles beberam, eles comeram, eles se divertiram, agora ali se transformou em um tribunal. E aí nós temos, irmãos, a defesa surpreendente de Judá. Nesse momento, ele apresenta o seu primeiro argumento. Ele diz: o nosso pecado nos achou. Essa é a primeira falha dele. Deus trouxe à luz os pecados que os teus servos cometeram. Aqui a gente já percebe, irmãos, a mudança no coração desse homem, porque ele sequer levantou a hipótese de incriminação, a hipótese de injustiça, ou até mesmo a possibilidade de Benjamim ter de fato roubado o copo. Ele não levanta essa questão. Ele entendeu que aquilo era de Deus. Ele entendeu que aquilo ali era uma espécie de justiça divina. E é a primeira vez que ele faz uma confissão de pecados citando o nome de Deus. Eles já tinham feito isso naquela primeira conversa que eles tiveram com José, mas eles não citaram o nome do Senhor. Agora eles estão colocando Deus como sendo o descortinador das atrocidades que eles haviam cometido no passado. Então ele disse: nosso pecado nos achou, Deus colocou as nossas obras em cima do telhado, nós não temos como nos defender. Tudo o que resta para nós é escravidão. E aqui, irmãos, é importante falar, Judá não está se referindo apenas ao sumiço do copo de prata. Ele está falando de tudo que aconteceu. Ele está falando que Deus está tratando com eles todos os pecados que eles cometeram na história. É como se ele estivesse dizendo: chegou o dia do ajuste de contas, nós não temos mais como esconder, chegou a hora da punição, e nós temos que acolher aquilo que Deus colocou para nós. Vocês percebem o quebrantamento no coração desse homem? Esse homem aqui, ele vai ser o ascendente dos reis de Israel, e do maior de todos os reis, o Messias, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. E ele está completamente quebrantado diante do seu pecado. Versículo 17, nós temos a resposta de Zafenate-Paneia. Mas ele disse: longe de mim que eu faça tal coisa. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Então veja que José sempre está forçando isso, colocá-los em liberdade e colocar o irmão ao mesmo tempo numa posição de escravo. Então olha, voltem para casa, vocês não devem nada, vocês não fizeram nada, vocês estão limpos, vocês não são culpados. Então é como se ele quisesse de fato libertar esses homens de qualquer responsabilidade. Mas Judá não se dá por vencido. Ele começa agora a sua segunda argumentação. A primeira foi falar que Deus achou o pecado deles. A segunda, ele apela para o seu pai. Vamos ler agora do verso 18 ao 31. Irmãos, é importante lembrar, esse é o maior discurso direto que nós temos no livro de Gênesis. É a maior declaração direta que nós temos nesse livro. E é um ponto muito bonito. Nós vamos aqui do verso 18 até o 31. Acompanhem comigo. Então Judá se aproximou dele e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que permita que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu Senhor perguntou a seus servos: tendes pai ou irmão? E respondemos a meu Senhor: temos um pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste a teus servos:
Trazei-mo para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: o moço não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras de meu senhor, disse nosso pai: voltai e comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos descer. Mas se nosso irmão mais novo for conosco, desceremos. Pois não podemos ver a face do homem, se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o teu servo nosso pai: sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado. Até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença, e se lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com pesar à sepultura. Agora, pois, indo eu ao teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada à alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Um detalhe aqui, irmãos, sobre a narrativa. Tá? A gente está tentando ao mesmo tempo prender-se à história, mas também ao jeito que Moisés escreveu, porque o jeito que Moisés escreveu explica a identidade da nação de Israel. Notem que a todo momento Moisés se refere a Jacó como sendo teu servo. Ele é teu servo. Ele é teu servo. Toda vez que Judá refere-se ao pai, ele chama o pai de servo de José. O que vocês acham que isso suscita em nossa mente? O sol, a lua e as 12 estrelas se curvando. Então é como se através dessa fala fosse uma referência indireta ao sonho que José teve do seu pai sendo seu servo. Lembra que o próprio Jacó se intrigou com aquela visão, disse: até eu e sua mãe seremos teus servos. Ele não gostou muito da ideia naquela época, mas aqui Judá já está antecipando isso. Bom, então, sobre a fala de Judá, em primeiro lugar, ele se dirige a José com muito respeito e submissão, ele pede a oportunidade para dizer uma palavra, diz que ele não se irá, ter paciência, porque ele era como faraó. Segundo, ele passa a relembrar a circunstância pela qual Zafenate Paneia soube que eles tinham um pai velho e um irmão novo. E eles acrescentam que é o filho da velhice, que a esposa havia morrido, que o pai estava só, que ele não queria deixar vir o irmão mais novo, que ele já perdera um outro filho despedaçado por feras, e agora a alma dele estava pegada à alma de Benjamim, era o único filho mais novo, era o filho que ele amava. Então eles dizem: se o jovem não voltar, o nosso pai vai morrer de tanta tristeza. É isso que significa descer as cãs, a sepultura, as cãs com tristeza. E ele se coloca, irmãos, como uma espécie de fiador do seu irmão. Ele diz que ele é o responsável por ele. Eu não sei se você percebe, mas é muito significativo essas palavras virem dos lábios de Judá, porque fora dele, 20 anos atrás, a proposta de vender José. Foi dele. Foi dele a ideia de, além de se livrar do entojo do seu irmão, ainda colocar um dinheiro no bolso. E ele não teve nenhuma preocupação com seu pai, com as lágrimas, o sofrimento do velho Jacó ao inventar aquela mentira. Mas agora, ele é um homem transformado. Ele é um homem quebrantado. Ele é um homem convertido, no sentido de ter mudado de postura. Ele prefere sofrer a ver o seu pai padecer. Então essa é a grande mudança que aconteceu no coração dele. Isso nos leva ao seu terceiro argumento, que é o ponto mais alto, mais emocionante da sua defesa, é que ele se oferece como malfeitor no lugar do seu irmão. Lemos o verso 32. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu o não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço por servo de meu senhor.
e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Então ele diz, eu sou o responsável por ele. Eu sou o fiador, eu sou o garantidor dele. Então, considere o pecado dele como se fosse meu. Me transforme em seu escravo. Eu me ofereço para pagar a pena dele, eu me torno seu substituto. Me transforme em seu escravo, mas liberte o irmão mais novo. Então vocês estão vendo, irmãos, que não é mais o primeiro Judá. Ele agora se identifica, ele se aproximou do seu irmão. É muito interessante porque na história do Antigo Testamento, essas duas tribos, elas serão duas tribos muito próximas. Inclusive são as únicas tribos que vão se manter fiéis, que não vão se identificar com casamentos profanos. São as tribos que são preservadas. As outras 10 vão se perder em casamentos mistos. É como se esse evento aqui tivesse criado uma forte identificação entre essas duas nações. Então ele se oferece como escravo quando era inocente. Então, irmãos, isso é maravilhoso. O mesmo homem que propôs no passado a venda de José, agora se oferece como escravo. Deus havia completado, finalmente, a obra de quebrantamento no coração desses homens, e chegou o momento, a hora, de Zafenate Paneia sair de cena, dar lugar ao hebreu José, para que a reconciliação com seus irmãos acontecesse. Mas isso vai ser assunto só da próxima pregação, tá? A gente vai parar por aqui, vamos seguir a ordem do texto bíblico. É muito lindo vocês assim, lamentando, viu? Uma história que você já conhece. Irmãos, vamos partir aqui para algumas observações e algumas lições, e depois nós vamos orar ao Senhor. Eu já disse para vocês algumas vezes que essa história foi registrada por Moisés no fim da sua vida, para aquela geração que estava às portas da terra prometida. Então, o Pentateuco é como se fosse o legado de José para o povo que ia entrar na terra prometida. Ele já sabia que não ia passar pelos portões da terra, que ele não ia atravessar o Jordão, mas ele ainda tinha uma missão: escrever todos os atos salvadores de Deus e entregar isso para aquela geração que ia adentrar a terra prometida e possuir a promessa que o Senhor havia feito. Então, além das lições sobre pecado, confissão, altruísmo, para aqueles judeus, essa história aqui tinha um sentido maior. Então, esse relato ajudava eles a entender o porquê a tribo de Judá se tornou a mais importante tribo de Israel. Porque Judá não era o primogênito. Judá era o quarto filho de Jacó, o primogênito era Rúben. E é nesse momento aqui que Judá passou a adquirir proeminência. Pouco antes de morrer, eu vou mostrar isso para vocês mais alguns capítulos à frente, Jacó inclusive profetizará que o cetro pertencerá a Judá, indicando que dessa tribo virão reis, e de onde futuramente vai proceder o rei dos reis, o Messias, o Senhor Jesus Cristo, aquele que vai governar esse mundo eternamente. Então, para os judeus, essa história, além de trazer esse encanto de relações quebradas e construídas, essa história tinha esse plus, ajudava a explicar a identidade deles, ajudava eles a entenderem por que os reis viriam de Judá. Dito isso, quero passar para algumas lições que nós aprendemos nessa história e depois nós vamos orar. A primeira delas, irmãos, não existe felicidade verdadeira enquanto se vive com pecado encoberto. Essa história deixa muito claro essa verdade espiritual. Irmãos, a verdadeira alegria e paz não se baseiam em mentiras e nem em fuga da realidade. O prazer que é construído em torno da dissimulação sempre será frágil. Facilmente transformar-se-á em uma guerra. E nós vemos isso na experiência dos irmãos de José. Aquela alegria da refeição do dia anterior, de bebida, de graça, de comunicação. Toda aquela alegria foi temporária. Rapidamente se transformou em um terror. Então isso é colocado, irmãos, como lição para nós hoje. Quem edifica sobre mentiras,
Quem constrói relações a partir da dissimulação sempre vai atrair para si a indignação de Deus. Eu sei que eu tenho repetido essa mensagem, essa lição, quase todos os sermões, eu tenho procurado maneiras diferentes de apresentar essa mesma verdade, mas irmãos, é a verdade que nós vemos repetida em quase todos os capítulos. É como se o Espírito Santo de Deus quisesse que isso fosse martelado em nossa mente. Você tem que fugir da dissimulação. Você tem que fugir do pecado encoberto. Você precisa rasgar o seu coração, tirar todas as capas de dissimulação, fazendo isso na presença de Jesus Cristo. Confessando o que você fez, procurando consertar sua vida, aceitando o perdão de Deus e seguindo a sua vida em paz e comunhão verdadeira com o Senhor. Esse é o plano de Deus para a sua saúde espiritual. Então faça isso antes que você seja tocado pela dura, porém amorosa disciplina de Deus, porque foi o que aconteceu com esses homens. Enquanto eles fugiram do pecado, eles não encontraram verdadeira alegria, mas no dia que eles foram postos contra a parede, com a mão do Senhor, eles tiveram um período de profundo sofrimento, mas eles terão agora alegrias indizíveis daqui para frente. Isso, irmãos, é uma mensagem que se perpetua por toda a Bíblia. Deus não quer fuga, dissimulação, mentira, pecados escondidos. Nós temos que trazê-los à luz do Evangelho, à luz da cruz de Cristo, confessar o Senhor, abandoná-lo e mudar de vida, para que nós sejamos objetos da bênção do Senhor. A você que ainda não entregou sua vida a Jesus, eu oro, eu peço a Deus, para que Deus ache a sua culpa enquanto ainda é tempo. Que Ele coloque os seus pecados diante de você, que Ele arranque as capas que você colocou para cobrir cada um deles, que você se veja hoje como os irmãos de José, sem ter para onde fugir, sem ter como mais se esconder, e que o único refúgio que você encontre seja Jesus Cristo de Nazaré, como seu Salvador, Senhor e Rei, porque é nele que os seus pecados são pagos, é nele que a justiça é feita, é Ele que olha para pecadores como eu e você hoje e diz assim: me dá os seus pecados e toma a minha pureza. E eu espero que essa seja a sua experiência hoje. Que você se arrependa dos seus pecados, receba o perdão de Deus, seja regenerado, transformado, experimente a paz de Deus e viva para a glória do Senhor, servindo, sabendo que entre Deus e você está tudo bem. Esse é o plano de Deus, esse é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma lição, irmãos, que nós aprendemos dessa história. Nós devemos crer no poder de Deus em transformar pessoas. Veja Judá imoral, um homem vil, um homem insensível, um homem avarento. E aqui, irmãos, nesse capítulo nós encontramos ele quebrantado, altruísta, cheio de humildade. Pergunta é, irmãos, o que foi que aconteceu com esse homem? O que o transformou? O que é que converte as pessoas? É o Espírito Santo de Deus. Aqui, irmãos, é quando o Espírito Santo entra com poder, arrebentando todas as escusas da alma. Lembra lá de Jesus falando, o vento sopra onde quer, falando do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é assim, irmãos. O Espírito Santo, quando a Bíblia fala, apresenta ele na imagem de um vento, é para dizer que ele não tem resistências, que quando ele quer operar, ele entra, ele arrebenta as portas do coração. Então é Ele que transforma pecadores em gente piedosa. Então a lição é muito clara. Não deixe de orar por aquelas pessoas que parecem impossíveis de mudar. Tem alguém assim na sua vida? Tem alguém assim na sua convivência? Oh, coração duro. Que pedra de alma. Essa pessoa não tem coração. Ela tem um tijolo dentro de si. Às vezes tem gente assim, e nós não podemos, irmãos, desistir de orar. Nós temos de lembrar que quando Deus quer operar, o ser humano não resiste. A graça de Deus, ela é irresistível. E por fim, esse capítulo, ele dá contorno a uma das doutrinas
mais belas da Bíblia, do Evangelho, a doutrina da substituição. A doutrina da substituição, meus irmãos, é o cerne do Evangelho. Nós vimos aqui que Judá agiu como sendo fiador do seu irmão. E pasmem, em Hebreus 7:22, é dito que tem um descendente de Judá, que também é o nosso fiador. Quem é ele? Jesus Cristo. Ele se colocou como garantidor das nossas almas. Nós vimos aqui na história, Judá assumindo a culpa, se tornando como um criminoso. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Que ele se tornou maldição de Deus em nosso lugar. Nós vimos aqui Judá voluntariamente assumindo uma posição de escravo, dizendo para Zafenate Paneah, me tome como seu servo. Filipenses 2, a partir do verso 5, diz que o Senhor Jesus Cristo deixou a sua posição de Deus, a sua glória celeste, e ele assumiu a posição de servo, tornando-se como um de nós pecadores. Nós lemos aqui, irmãos, na história, Judá disposto a sofrer a ausência perpétua do seu pai para libertar o seu irmão. E o nosso Salvador, pendurado na cruz, em Mateus 27, disse, Deus meu, por que me desamparastes? Ele também enfrentou o desprezo do Pai para que nós tivéssemos vida eterna. Deus nos salva, meus irmãos, através da substituição. Deus nos salva quando nós pecadores nos encontramos no mesmo lugar de Judá. Para onde eu vou fugir? Eu não tenho argumento, Senhor. O copo foi achado no sactel da minha história. O crime está aqui diante de mim, eu não tenho para onde fugir. Então, quando nada mais resta a não ser clamar pela misericórdia, enquanto você não se despoja completamente, você não experimenta o benefício maravilhoso de ser substituído por Jesus Cristo. E é por isso, meus irmãos, que nós amamos o nosso Senhor Jesus Cristo, que toda a glória, que toda a honra, que todo louvor sejam dados ao leão da tribo de Judá, Jesus Cristo de Nazaré, Salvador maravilhoso que nos substituiu na condenação eterna. Amém? Que Deus nos abençoe e que o Senhor Jesus seja o cerne do nosso louvor, a razão da nossa alegria, o motivo de nós continuarmos vivendo nesse mundo para a glória do Senhor. Vamos orar a Deus nesse momento. Senhor, nós agradecemos muito, Pai, pela Tua palavra, por nos debruçar numa história tão bela, de perdão, de restauração, de mudança de vida, de conversão. E nós nos deleitamos, Senhor, não nos homens e em suas histórias, mas na obra que o Senhor realiza em pecadores, no Teu plano eterno de usar pessoas comuns, pecadoras, para que através delas o Senhor realizasse os Teus intentos nesse mundo, elevando Jesus Cristo como Senhor e Salvador e Rei da humanidade. Nós Te bendizemos, Pai, e permita que essa mensagem permaneça viva, ativa em nossos corações, produzindo em nós amor pelo Senhor. Eu oro pelas pessoas, Pai, que estão carregando seus pecados, que ainda não encontraram forças de encará-los de frente. Nós pedimos que por Tua misericórdia, o Teu Espírito Santo quebrante os corações, retirando a dissimulação e conduzindo a confissão, ao abandono e à vida piedosa. Faz isso, Senhor, para a Tua glória. Nós oramos também por aquelas pessoas que amamos e que demonstram corações duros. Nós pedimos que o mesmo Espírito que um dia quebrou todas as reservas de Judá, venha também operar no coração de cônjuges, de filhos, de pais, de irmãos, de amigos, que essas pessoas encontrem no Senhor o refúgio, a salvação e o perdão, Pai. Eu oro pelas pessoas que não creram. Eu oro para que o Senhor, por Tua misericórdia, coloque essas pessoas contra a parede. Que elas não vejam mais nenhum lugar para se refugiar, a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo. E ali elas encontrem o perdão e sejam completamente transformadas. Por fim, Senhor,
Nós bendizemos o nosso Salvador Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, que veio a esse mundo, se tornou como um escravo, morreu como sendo um ladrão, pagou o preço de nossa dívida, para que hoje nós pudéssemos voltar à casa do Pai. Nós bendizemos, no nome dele é que oramos, amém.